Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, nas aulas anteriores, nos vídeos anteriores, nós vimos ondulatória. A gente viu o que é uma onda, como classificar uma onda, quais são os elementos de uma onda, como determinar a velocidade de uma onda e assim por diante. E esse conteúdo, pessoal, ele aparece bastante nas provas do Enem. Então eu vou resolver aqui dois exemplos de questões que apareceram no Enem recentemente, tá pessoal? Então a primeira questão que apareceu, que eu vou resolver, é essa aqui, pessoal. É uma questão que caiu na segunda aplicação do Enem em 2019. Diz o seguinte, ó. Um professor percebeu que seu apontador a laser de luz monocromática estava com um brilho pouco intenso. Ele trocou as baterias do apontador e notou que a intensidade luminosa aumentou sem que a cor do laser se alterasse. Sabe-se que a luz é uma onda eletromagnética e apresenta propriedades como amplitude, comprimento de onda, fase, frequência e velocidade. Dentre as propriedades de ondas citadas, aquela associada ao aumento do brilho do laser é. Então eu tenho que saber dessas propriedades da onda, que eu chamei de elementos de onda, qual vai estar associado ao aumento do brilho, ao aumento da intensidade luminosa desse laser. Pessoal, o laser, apontador a laser, é aquele laser que faz uma bolinha tipo essa minha aqui, ó, do mouse. Tipo essa bolinha que eu estou usando para indicar os lugares para vocês aqui. Aqueles que a gente aperta o botãozinho e ele aponta lá. Monocromático, pessoal, quer dizer que é de uma cor só. Geralmente, os apontadores a laser que a gente encontra no mercado aí, eles são vermelhos ou verdes. Tem aparecido muitos apontadores verdes também. Então, monocromático significa que tem uma cor apenas. E aí a gente tem que saber qual elemento de onda, qual propriedade da onda está associado ao brilho do laser. Pessoal, para isso a gente tem que pensar um pouquinho. Veja bem, o brilho do laser ficou fraco quando a pilha estava acabando. Você vê que quando ele trocou as baterias do apontador, quando ele trocou as baterias, a intensidade luminosa aumentou de novo, o brilho voltou a aumentar, então estava ficando fraco o apontador. Aí ele trocou a pilha, trocou a bateria e a intensidade voltou. Pessoal, é claro que a pilha está associada à energia que esse laser está emitindo. Como esse laser está emitindo uma luz monocromática, ele está emitindo uma onda eletromagnética, então o brilho da luz ela vai estar associada a energia que essa onda eletromagnética está transportando. E nós vimos, pessoal, que a intensidade, a energia de uma onda está associada à sua amplitude. E aqui a gente já matou a questão. Se você lembrar que a única propriedade da onda que está associada à energia transportada por essa onda é a amplitude, você mata a questão rapidinho, você resolve ela só de bater o olho. Então, o nosso gabarito é a letra A. A amplitude que está associada ao brilho do laser. Beleza? Então, quando o brilho do laser aumentou, significa que a amplitude da onda emitida, da onda eletromagnética emitida, aumentou junto. Tudo bem? Ah, professor, beleza, entendi. Mas eu não poderia me confundir com as outras coisas? Bom, pessoal, vamos ver os outros itens e ver por que eles estão errados, tá? Bom, primeira coisa, frequência e comprimento de onda. Tanto a frequência quanto o comprimento de onda, pessoal, eles estão associados, são elementos, são propriedades da onda associadas à cor da luz. Então, se eu tivesse mudado a frequência ou o comprimento de onda, eu teria mudado a cor dessa luz. Então, ele diz aqui pra gente, ó, que aumentou a intensidade luminosa sem que a cor se alterasse. Se eu não mudei a cor, quer dizer que eu não mudei a frequência e provavelmente também não houve alteração do comprimento de onda. Tudo bem? Bom, então não pode ser letra E nem B. Estão erradas. A velocidade, pessoal, a gente acabou de ver que ela depende só do meio material por onde essa onda se propaga. Então, trocar a bateria do apontador não vai mudar o meio material onde a onda vai se propagar. Você vai continuar tendo um apontador a laser com o laser viajando no ar, por exemplo, ou na água, se você colocar ele na água. Então, a velocidade só depende do meio material, não está relacionada com a energia transportada pela onda. Então, não pode ser a velocidade da onda.
Sobre essa fase da onda aqui, professor, você não falou o que é essa fase. Pessoal, a fase, ela indica aqui onde a onda está mais ou menos em relação à outra. Essas ondas aqui, ó, elas estão fora de fase. Então, essa distânciazinha aqui, que a onda se encontra em relação à outra, é uma diferença de fase entre elas. Ou seja, pessoal, é basicamente a localização da onda, onde ela está. Isso é a fase, beleza? Então, quando eu mudo a fase, é como se eu estivesse deslocando a onda para um lado ou para o outro. E é claro que deslocar a onda para um lado ou para o outro não influencia em nada no brilho. Então, isso que é fase, e a fase da onda não influencia no brilho, não influencia na energia. Então, gabarito, letra A. Tranquilo, pessoal? Então, a questãozinha aí de interpretação, a única coisa que você precisava saber efetivamente para resolver essa questão é que a intensidade luminosa, ou seja, o brilho de uma onda eletromagnética, está associada à sua amplitude. Então, vamos lembrar que a energia associada à onda eletromagnética está associada somente à sua amplitude. Beleza, pessoal? Gabarito, letra A. Vamos fazer mais uma. Essa próxima questão é bem interessante. Pessoal, olha só. Caiu no Enem de 2018. O sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele. Não sei se vocês já viram, pessoal, são aquelas ondinhas que ficam no asfalto. Aí quando você passa por ele, o carro trepida todo. Aquilo é chamado de sonorizador. Alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestre. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações, que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passe com velocidade constante e igual a 108 km por hora, sobre um sonorizador cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. Aí ele quer que eu descubra o seguinte, ó. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de quanto? Então, pessoal, ele quer saber qual vai ser a frequência com que esse carro vai ficar oscilando ao passar pelo sonorizador. Pessoal, para determinar isso, antes de começar a pensar em qualquer coisa, em física, é sempre bom a gente olhar as unidades das minhas informações. O que ele me deu de informação aqui? Bom, ele me disse que o carro está com velocidade constante de 108 km por hora. E ele me deu uma distância, ele disse que a distância entre duas lombadinhas do sonorizador, né, é de 8 centímetros. Pessoal, a primeira coisa que você sempre tem que ver em física é se as unidades das suas informações estão coerentes, estão compatíveis. E não estão. Você vê aqui que eu tenho quilômetros na unidade de velocidade e a distância aqui está em centímetros. Então, pessoal, antes de fazer qualquer coisa, eu vou arrumar essas unidades das minhas informações. Então, vamos lá. Primeiro, a velocidade, ele diz que é de 108 km por hora. Bom, eu vou passar isso para o sistema internacional, que é metro por segundo. Espero que você se lembre que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir o valor da velocidade por 3,6. Isso aí a gente estuda lá no primeiro ano, né, pessoal? Bom, dividindo 108 por 3,6 dá 30 metros por segundo. Então, no sistema internacional, a velocidade do carro é de 30 metros por segundo, beleza? E eu vou pegar a distância entre dois sonorizadores aqui, ó, entre duas lombadas do sonorizador, e vou colocar também no sistema internacional, ou seja, eu vou pegar essa distância e colocar em metros. Então, minha distância é de 8 centímetros. Para passar de centímetros para metros, vamos lembrar que a gente tem que dividir o valor por 100. Então, 8 dividido por 100 dá 0,08 metros. Agora sim, minha velocidade e minha distância, ó, elas estão com unidades correspondentes. Pessoal, como a velocidade é constante, eu também sei que tem uma equação muito útil que eu posso usar, que é a equação de velocidade média, né? A velocidade, a qualquer momento, como ela é constante, vai ser sempre igual à velocidade média.
Então a velocidade aqui pode ser relacionada com essa distância pela equação de velocidade média, deslocamento, que é o meu D, né, o ΔS, sobre o tempo gasto. Interessante, né? Agora que eu arrumei as unidades das minhas informações aqui e sei mais ou menos uma equação por onde eu posso tentar começar a resolver o problema, é interessante a gente começar a entender melhor esse problema, pessoal. Então, vamos ver aqui um sonorizador. Isso aqui é um sonorizadorzinho, eu tenho a primeira lombadinha dele e a segunda. Pessoal, quando ele passar aqui no primeiro, ele vai sentir a primeira vibração. E ele vai sentir a próxima vibração, ou seja, ele vai ter uma oscilação completa quando ele passar pelo próximo. Então, galera, o tempo que ele vai gastar de uma lombada para outra é o tempo que ele vai ter entre uma oscilação e outra. É o tempo que ele vai gastar para realizar uma oscilação completa. Então, o tempo que ele gasta de uma lombada até a outra corresponde exatamente ao período da oscilação dele. Lembra que o período é o tempo gasto para ter uma oscilação completa. Ele vai realizar uma oscilação completa quando ele for de uma lombadinha para outra. Então, pessoal, quando ele percorre a distância de uma lombada para outra, que é de 0,08 metros ou 8 centímetros, o tempo que ele gasta para fazer isso corresponde a um período. Então, eu vou usar essa ideia na equação de velocidade. Ó. Ele está viajando com a velocidade de 30 metros por segundo. Ele vai percorrer uma distância de 0,08 metros. E o tempo que ele gasta para isso corresponde ao tempo que ele demora para realizar uma oscilação completa de uma lombadinha para outra. Só que o tempo para realizar uma oscilação completa na oscilação do carro corresponde ao período da vibração, ao período da oscilação. Com isso, pessoal, a gente consegue determinar o período. E achando o período, fica fácil achar a frequência. Então, vamos achar esse período aqui. Ó. Vou pegar o período que está no denominador, vou passar para o outro lado multiplicando. E o 30 vem dividindo. Então, esses dois caras aqui podem trocar de lugar, né, pessoal? Então, vai ficar assim, ó. O período é igual a 0,08 dividido por 30. Eu peguei o período e troquei de lugar com o 30 aqui. O período foi multiplicando e o 30 veio dividindo. Pessoal, lembra, tá? O período de oscilação, ele é representado pela letra T maiúsculo, tá bom? Por isso que eu estou dizendo que isso aqui é o período. Pessoal, dividindo, ou melhor, eu não preciso nem dividir. Olha que interessante. Se você dividir isso aqui na calculadora, vai dar uma dízima. Vai dificultar a sua vida. Mas antes de eu dividir, eu posso pensar o seguinte. Eu quero a frequência. Ele quer aqui, ó, a frequência de vibração. O que eu lembro? Eu lembro que a frequência está relacionada com o período pela seguinte equação. A frequência é o inverso do período. Eu mostrei isso para vocês na aula anterior. Então, galera, é só a gente pegar que a frequência é o inverso do período. Então, a frequência vai ser o inverso dessa fração. Ou seja, a frequência vai ser 30 dividido por 0,08. O que eu fiz? Eu inverti o período, porque a frequência é o inverso do período. Troquei o denominador e o numerador de lugar. E 30 dividido por 0,08, dividindo aí, isso aqui vai dar 375 Hz. Beleza? Gabarito, pessoal, letra C. Pessoal, essa divisão aqui, ó, muitos de vocês talvez poderiam tentar usar uma calculadora. Eu recomendo que vocês tentem resolver isso na mão, sem uso de calculadora. Por quê? Porque no Enem a gente sabe que não pode usar calculadora, né, pessoal? Então esse tipo de continha aqui é interessante a gente começar a tentar resolver sem uso de calculadora, tá bom? Uma outra dica. Perceba que eu não dividi aqui, porque essa divisão aqui ia dar muito trabalho para resolver sem calculadora. Então eu lembrei que o período é o inverso da frequência ou a frequência é o inverso do período, e antes de dividir eu já inverti, porque aí eu faço uma divisão só, isso facilita a minha vida. Isso são dicas que podem te ajudar a realizar a prova do Enem, tá bom, pessoal? Então esses são os dois exemplos, uma questão que caiu na segunda aplicação de 2019 e uma questãozinha que caiu no Enem 2018, tá bom, pessoal?